Go, vamos lá. Olá, você está aqui no nosso podcast do Café com Palavra. Estamos falando sobre fé cristã, fundamento bíblico ou experiências emocionais. Então, fica com a gente e essa é a segunda parte do programa. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Vamos lá, segunda parte do nosso programa sobre fé cristã, fundamento bíblico ou experiências emocionais, né? Nossa segunda etapa aqui nesse vídeo, nessa parte do programa nós vamos falar sobre o que dizer da realidade que vemos hoje, onde experiências substituem doutrinas. E aí, pessoal? Nós temos visto uma realidade onde as pessoas estão falando estão vivendo a seguinte realidade no âmbito da fé. Não, vou pegar como exemplo uma declaração que a gente viu aí nos últimos dias de um dito pastor que se assumiu homossexual, né? E afirma que ele assumiu um relacionamento homossexual, se assumiu homossexual, assumiu um relacionamento homossexual, mas diz não ter abandonado a fé. E aí? Como que fica essa questão? Então, as experiências, né, emocionais substituem as doutrinas. Então eu digo, olha, eu estou fazendo o que Deus desaprova declaradamente, mas não abandonei a fé, continuo com Jesus, Jesus continua comigo, me amando, e tá tudo certo, porque eu me sinto bem, eu sinto a paz no meu interior. E aí? Quem começa falando aí? Vamos começar com o pastor Zait. O pastor Zait tá doido pra falar. Vai lá, pastor Zait. É contigo. E aí, pastor? Como é que é? As experiências substituem as doutrinas agora, pastor? É assim? Me sinto bem. Tô bem. Tô pecando, tô bebendo, tô prostituindo, tô fazendo tudo de errado, mas me sinto bem. Então tá tudo bem. É assim agora? É muita viagem. É até difícil dar nome, né? Que vai fumar um baseado lá e vai se sentir bem. Sinto bem. Se for assim, se for o parâmetro, né? A experiência, porque eu me sinto bem. Sim. E esse também é uma das propostas das outras religiões. É verdade. A gente falava sobre isso, né, mais cedo. As religiões orientais, né, puxam muito para esse lado de você vai sentir uma paz interior, né, você vai encontrar com o seu eu interior e vai se sentir muito bem, você vai encontrar felicidade. Olha aí. O Nirvana, né? Meu Deus. Então, assim, você vai ver isso nas experiências também das religiões espíritas, da linha do candomblé, da umbanda. Também eles vão ter essas experiências que vão dizer, nossa, senti muito bem naquele ambiente. Então, isso não pode ser um parâmetro para a gente dizer que a nossa fé está saudável, né? E que nós estamos agradando a Deus, porque na verdade estamos tentando agradar a nós mesmos. A proposta é trazer um conforto para a alma. Sim. Né? Que a alma ela esteja totalmente satisfeita. E Jesus, a pregação dele vai na contramão, né? Não é fazer a nossa vontade, mas é a vontade do Pai. Do Pai. Então, e o que ele deseja, em muitos aspectos, vai bater contra aquilo que nós desejamos aqui. Nem tudo, mas grande parte, porque nós estamos numa perspectiva humana e ele quer nos trazer para uma perspectiva espiritual do seu reino, que é eterno, e não numa proposta que nós temos aqui, que é uma coisa limitada, né? Uhum. Vai findar logo. E por causa dessa limitação,
né, se nós olharmos dessa visão humana, nós vamos buscar coisas que possam ser rápidas para nos satisfazer agora. Sim. Né? Mas a perspectiva de uma eternidade toda, né, para viver, tem coisas que a gente pode abrir mão agora, porque o que Deus tem proposto para nós é muito maior, não tem comparação com essa vida. Então ele diz, olha, abre mão por enquanto, nesse momento aí, sim, mas depois você vai gozar todos os benefícios, né, de ter resistido agora, de ter colocado de lado nesse momento. E é só por pouco tempo, não se compara a tudo que você tem para viver depois. Mas o problema é essa perspectiva, essa nossa cosmovisão que nós temos da vida aqui. Tá distorcida. E queremos trazer a palavra de Deus para dentro disso, ou então retirá-la da nossa visão completamente, né? Sim, para poder agradar a nossa alma, nós mesmos. Sim. Eu quero trazer um ponto aqui para acrescentar na nossa conversa, na nossa discussão aqui, que é o seguinte. A gente estava até conversando sobre essa questão aqui esse ponto que o pastor Zait trouxe acerca da questão das religiões, né? E assim, existe uma simetria muito grande desse pensamento com uma antiga ideia da filosófica grega, né? Lá de meados de 435 a.C., né? Com o filósofo chamado Arístipo de Cirene, que implementou a ideia do hedonismo. O que o hedonismo prega é uma filosofia de origem grega que produziu reflexões sobre o que é uma vida feliz, né? Essa palavra vem do grego hedonismo, né, de hedone, e coloca como objetivo central a busca do prazer e a fuga das dores. Então, evitar aquilo que de alguma forma me causa alguma dor, alguma desconforto, e abraçar tudo aquilo que me proporciona e produz prazer, satisfação. Portanto, a sensação, as experiências emocionais e o prazer constituem o princípio para alcançar a felicidade. Então, assim, a gente vê é impossível não perceber, né? E assim, o Arístipo, ele é contemporâneo de Sócrates, né? Então, as escolas filosóficas ali, daquele período, né? Foram iniciadas ali, cada uma tinha, né, uma abordagem e tal, só que elas tiveram um peso de influência gigantesco sobre Roma. A gente sabe disso. Roma conquistou Grécia militarmente, mas a Grécia conquistou a Roma culturalmente, né? Tanto é que o idioma falado na Roma era o grego, né? Então, assim, você vê o peso da cultura grega dentro da civilização romana. Então, há um peso muito grande, isso antes de Jesus já, né? Então, essa ideia filosófica aí, ela estava impregnada em Roma, né? Tava lá. E evidentemente que a igreja, quando se tornou ali a religião oficial de Roma, acabou absorvendo um pouco dessa mentalidade. E a gente vê isso agora. Esse pensamento que trabalha as experiências emocionais e em detrimento, né, em substituição dos valores que as escrituras transmitem, vem disso aqui. É impossível não notar a semelhança, porque é a geração que diz assim, não, a Bíblia fala sobre cruz. Não. Cruz não, cruz é ruim. Cruz é Jesus lá que levou, né? Renúncia, sacrifício, abrir mão de coisas. Não. O que vale é a minha experiência. Então, eu tô enchendo aqui o caneco de cachaça, de bebida alcoólica. Não, mas eu não me sinto pecando. Olha aí que lindo.
né? Eu me sinto amado por Jesus. Eu tive uma experiência tremenda, né, com ele. Então, é ignorado o comportamento e é salientado a experiência produzida em um momento de êxtase emocional dentro de um ambiente de culto a Deus, mas que é todo projetado para poder responder à alma, à natureza alma do homem que está ali assistindo. Então o objetivo não é o cara sair do culto revestido da verdade bíblica, sabe, confrontado com a sua realidade e desafiado a mudar. A ideia é, o cara chega lá com a vida que ele está levando e ele recebe uma carga de informação e experiências para ele poder viver com o que ele está vivendo e se aceitar com o que ele está vivendo e achar que Deus está achando isso lindo, maravilhoso, fofinho, né? E o cara sai de lá achando que tá tudo certo. Por quê? Porque ele teve uma experiência, né? Ele cantou, entra na minha casa, entra na minha vida, e pronto, ele saiu de lá, arrepiou. Deus entrou na minha casa, entrou na minha vida, minha experiência foi maravilhosa. E eu continuo como? Do mesmo jeito, com as mesmas práticas, sem me sentir a dor do pecado, porque não pode sentir dor, não pode sentir constrangimento, não pode sentir nada que me tire da minha zona de conforto. Por quê? Porque Deus é amor, pastor. Nossa. Deus é amor demais, ele me aceita, ele me abraça, ele me ama, e não interessa se eu estou fazendo tudo que ele diz que eu não devo fazer, porque a minha experiência foi maravilhosa no culto. Pensa na música que mexeu comigo, pensa numa palavra que veio e me empoderou, porque eu nasci para ser cabeça, eu não nasci para ser cauda. Eu sou mais que vencedor, Jesus perdoou todos os meus pecados. Eu tô assumidamente vivendo uma vida de pecado, mas não abandonei a fé. Ué, pastor Arnaldo, me ajuda aí, vou pedir ajuda aos universitários, me ajuda a entender isso aí, pastor, pelo amor de Deus. Da onde que essa turma tira essas conversas? Me ajuda. Vai uma ser vergonhice. Me ajuda, pastor, pelo amor de Deus. Mas tem coisa que a gente olha, a gente fala, meu Deus, você dá vontade de pegar um cabo desse, dar uma surra nele bem grande. Não pode não, pastor. Não pode, vai preso, né? Não, é porque, né, não é pra se sentir bem mesmo, pastor. Bem pauliana. Não é? Cara, é uma coisa fora do comum, né? A gente, pastor falando ali, a cabeça da gente, ela viaja, né? E, meu Deus, é uma realidade, é uma realidade. E eu fico olhando para Jesus como o maior exemplo, né, de amor e em viver, em se dedicar a cumprir a vontade do Pai. Que quando as pessoas indagam a ele, olha, eu não vim para fazer minha vontade, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Em momento algum, Jesus estava preocupado consigo mesmo. Ele não queria viver de experiências, sabe? Ele queria viver de propósito, aquilo que Samuel colocou. Ele não estava preocupado como Paulo, um certo período da sua caminhada, ele diz, olha, aprendi a me contentar-me com o que tenho, sabe? E a gente vê, pastor, o quanto esses homens se dedicaram para hoje a gente ver essa papagaiada todinha de homens que vivem de experiências, sabe? De homens que estão tão acostumados a viver de arrepios, de visitações. Homens que não têm coragem de renunciar a si mesmo. Quando eu falo de experiência, eu estou falando daquilo que eu vivo de formas esporádicas. Não é algo vivido cotidiano, não é algo que eu trago como prática de vida, sabe? São momentos que eu passo, e isso é muito triste, porque o Senhor não nos chamou para que a gente seja visitação, mas seja morada, sabe? Então, Lucas 6:23
nos traz um peso gigantesco quando a gente traz essa realidade. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu Deus, que peso! Negar a si mesmo diz tudo, não é experiência. Sim. É propósito. Se eu entendo, eu me submeto, né? João 12, se não me engano, 22 a 24, Jesus disse: olha, se uma semente lançada na terra, ela não morrer, ela permanece só, mas morrendo, ela produz muitos frutos. Morrer é difícil, pastor. É verdade. As pessoas acham que morrer é fácil. Não, morrer é difícil. Muito difícil. Morrer para ação pecaminosa, morrer para as experiências que não vão mudar o meu caráter, não vão me alinhar com a realidade, a vontade de Deus, não vão me trazer a essência do céu, porque eu não sou desse mundo, eu sou de lá, então eu preciso viver dentro dessa vertente, porque não se trata de mim, se trata dele. É para ele, por ele. Sabe? Então, se hoje nós não vivemos dentro desse ambiente de morte, nós estamos nos perdendo, pastor, na caminhada, e corre um sério risco de Jesus voltar e nós ficarmos. É verdade. Porque nós não estamos dispostos a renunciar esse mundo para ganhar nos céus. Nós estamos renunciando os céus por experiências para viver neste mundo. E tem muitas pessoas perdidas porque não conseguem mais lidar com a sã doutrina, com a realidade dos céus, porque elas não têm coragem de abandonar o pecado. Sabe? Então, se hoje o Evangelho nos confronta, se hoje o Evangelho nos tira desse ambiente, é com o intuito de nos alinhar com o propósito. Então, se submeta a este lugar. Pare de ficar massageando o seu ego, trazendo uma leveza que ela não existe. É pesado, pastor, você andar na contramão do mundo. Sim. Onde as pessoas dizem que o pecado é uma experiência muito boa, mas a Bíblia diz que ela produz a morte e a condenação eterna. Sabe? Mas a renúncia do pecado me produz vida em Deus. Mas é massagear o ego e ver de experiência onde eu posso usar a minha droga, onde eu posso usar os benefícios da carne, das experiências que eu hoje posso ter humanamente falando, é muito bom. Mas o fim delas, pastor, né, será horrível. Então, eu tenho vivido esses últimos tempos dentro desse ambiente de morte. E eu tenho enfrentado dificuldade para morrer, pastor. Eu tenho enfrentado dificuldades para morrer. Todos nós temos, né? A questão é essa. O Evangelho, ele é um caminho estreito. Sim. É apertado, né? E muito. A gente não pode usar o subterfúgio, não. Tá muito difícil, né? Cara, é muita cobrança, tá muito complicado ser crente. Aí vai facilitar? A proposta de Jesus não é facilitar mesmo. Sim. Então, assim, a gente tem que parar com isso. Que eu gosto de beber. Você gosta de beber, encara isso, fala a realidade, cara. Você é beberrão, né? E você tá indo contra a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que lá no reino dele não entra os beberrões. Acabou. E ponto. Né? Vai tratar isso, moço. Precisa ir pra cruz. Né? De fato. É um monte de gente hoje em dia, né? E aí, é pecado ou não é pecado beber cerveja, beber bebida alcoólica? O cabo veio do mundo numa prática cara, de pecado cebosa. Mas me senti bem, pastor. Eu fui pro culto e senti Jesus. Assim, depois de ter tomado minhas latim em casa, e aí? Tentar amontoar para si, né, um monte de mestres, né, que vão falar coisas condizentes aos desejos desenfreados que a gente tem na nossa carne. Exatamente. Aí a gente vai procurar alguém que vai falar alguma coisa que condiz com aquilo que eu estou propondo para minha vida, para facilitar, né? E eu vou achar um monte, né?
hoje em dia aí na internet, pode procurar que você vai achar um monte de gente que vai falar o que você quer ouvir, vai te agradar, vai deixar o caminho bem fácil. Eu até falo como é que ele vai estar vestido. Vai estar de calça apertando a virilha, vai estar de camiseta arrochadinha, apertada até em cima. A igreja dele vai estar toda pintada de preto. Pode ter, usando 1 quilo de gel no cabelo, é padrão. Acho que tem um estilista único que faz roupa para todo mundo que é dessa turma. Eu não sei o que acontece, né? Nesse estilo aí. Os irmãozinhos a vácuo. Então, assim, Jesus, a palavra de Deus diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Sim. Não tem como conciliar as duas coisas. Existe um padrão mundano e existe um padrão de Deus. Isso é fato. Não dá pra jorrar água doce da mesma fonte. Da mesma fonte, não dá. Não tem como misturar. Sim. Esse problema da mistura. Santo com profano. Do santo com profano é que dá ruim. Dá ruim. Desde lá do começo, lá no Gênesis, no capítulo 6, você vai ver. Né? Quando a geração dos justos, né? A geração de Sete, que resolveu invocar o nome do Senhor, buscar a presença dele, se separou da geração de Caim, que disse claramente, né? Caim falou, não, você é vagabundo na terra, não quero saber de Deus, não, e pronto, não quero Deus. Isso. Mas aí no momento em que a geração que buscava a Deus começou a se misturar com a geração que não queria Deus, começou a dar ruim, onde Deus teve que acabar com tudo naquela época. E hoje está acontecendo a mesma coisa. As pessoas querem misturar e querem viver isso, essa mistura, né, das coisas do mundo com as coisas de Deus. Água e óleo, né, pastor? Né? Não mistura de jeito nenhum. E tá tudo certo na visão deles. Não tá tudo errado. Não vai dar ruim de novo. Vai dar ruim de novo. Vai dar ruim de novo. É exatamente isso aí. Vai dar ruim de novo. É isso aí, pessoal. Essa é a segunda parte do nosso programa, desse episódio do Café com Palavra. Mas continua conosco, ainda temos aí 2 partes desse estudo. Eu tenho certeza que você vai continuar sendo aí abençoado. Fica conosco, então, acompanhando aqui o Café. Deus abençoe. Pessoal do